Olá, povo de Deus! Nesse dia 9 de maio de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 37, um capítulo mais extensivo, mas com a graça de Deus nós vamos aí meditar nesta palavra e ser abençoado. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo, com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxi: eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim fareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram aos reis da Síria, e todas as terras destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como Gozã e Harã, e a Rezefe, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Ramate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Serfarvaim, de Rena e de Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o altar, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar ao Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, rei: assim diz o Senhor, Deus de Israel:
O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele, a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão de meus carros, subo eu aos altos dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até o bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosses tu que reduziste as cidades fortes a montões de desertos? Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder, porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Serazer, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Louvada e engrandecida a palavra do Senhor. Como eu amo a palavra do Senhor. Como eu amo ser alimentado pela palavra do Senhor. Nós podemos ver aqui Ezequias recebendo uma grande ameaça.
Como é bom a gente ter a quem a gente recorrer. Como é bom a gente saber que existe um Deus que nos ouve. A palavra do Senhor diz que quando Rabsaque fez a ameaça a Ezequias e Ezequias recebe a notícia, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que ele faz, chamar o profeta do Senhor, Isaías. E quando ele chama o profeta do Senhor, Isaías, o profeta do Senhor diz para ele assim, olha, manda o recado de volta, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Para começar, o Senhor já falou assim, estão blasfemando a mim. Eles estavam querendo destruir o servo de Deus, mas o Senhor começou assim, ó, blasfemaram a mim. E aí depois disso, a palavra do Senhor diz que mesmo assim, Rabsaque ainda manda uma outra ameaça e ainda tenta passar medo em Ezequias, dizendo para ele, não te engane o teu Deus, em quem confias. Né? Então assim, a palavra do Senhor está dizendo no versículo 10, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te enganes, o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? E a palavra do Senhor diz que através dessa ameaça, o que Ezequias fez? Se colocou em oração. Porque um servo de Deus, quando sente a ameaça, um servo de Deus, quando vê que algo está errado, a primeira coisa que ele vai fazer, quando ele é submisso ao Senhor, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai levantar propósito de oração, ele vai orar, ele vai buscar ao Deus vivo. E Ezequias aqui neste momento lembra ao Senhor, fala, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, o Senhor, Pai, eu peço que o Senhor abre os seus olhos, olha para mim, olha para as palavras de Senaqueribe. E sabe o que Deus falou para ele? Deus falou assim, eu já ouvi. Eu ouvi cada palavra, eu ouvi cada ameaça, eu ouvi. E o próprio Deus diz para Ezequias, através do profeta Isaías, o próprio Deus dizendo, a quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele deu uma grande vitória a Ezequias. O Senhor respondeu à oração de Ezequias e o Senhor pode ouvir também e responder a tua oração. A palavra do Senhor diz que Deus permitiu que um anjo, o Senhor envia um anjo e ele fere no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos os corpos eram mortos. Vou dizer para você nesse dia, toda palavra de afronta contra a sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Simplesmente dobre o teu joelho, se coloque na posição que certamente o Senhor te honrará e te dará vitória. O Senhor está ouvindo tudo. Nada está passando, nenhum tio está passando desapercebido diante dele. Deus abençoe a tua vida. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP, Sol da Justiça.